Olá, este é o Senado Notícias Especial. Hoje eu vou conversar com o senador Roberto Rocha, líder do PTB, que depois de ter passado pelos cargos de vice-prefeito de São Luís, deputado estadual e por 3 vezes deputado federal, encerra agora o seu mandato de 8 anos aqui no Senado pelo Maranhão. Muito obrigada pela presença, senador. Olá, Karine. Olá e muito obrigado a você que nos dá o prestígio da sua audiência. Senador, o senhor atuou em matérias muito importantes aqui no Senado, né? Uma delas foi a reforma tributária. O senhor foi presidente de uma comissão mista para debater o tema entre senadores e deputados e também foi o relator daquela PEC apresentada aqui no Senado, a PEC 110, né? Que tem o foco na simplificação, é a reforma dos tributos sobre o consumo e não sobre a renda e o patrimônio, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que foi essa atuação e o que o senhor espera dessa matéria daqui para frente, porque ela não foi muito discutida esse ano, né? Não foi muito debatida esse ano. Olha, Karine, eu acho que é importante a gente, inicialmente, destacar para o telespectador o que é o sistema tributário. O sistema tributário é o sistema que os governos federal, estadual e municipal tem para arrecadar do privado, pessoas físicas e jurídicas, para poder os governos funcionarem. A necessidade de uma outra reforma, que é a administrativa, é a maneira que os governos têm de gastar esse dinheiro. O Brasil, infelizmente, tem os 2 sistemas piores do mundo, tanto o de arrecadar quanto o de gastar. Nós nos dedicamos, nesses últimos 4 anos, a fazer um novo sistema tributário no Brasil. O nosso sistema é completamente analógico e vivemos no mundo digital. Isso, por si só, é suficiente para justificar a urgência de aprovar uma reforma dessa. O desafio da humanidade, há mais de 2.000 anos atrás, quando inventaram o dinheiro na Europa, é rastrear o produto para poder ser tributado. Então, nessa mesa aqui tem caneta, tem copo, papel. Como é que tributa? Então, você tinha barreiras fiscais, tem barreiras fiscais. Mais recentemente vieram as notas fiscais eletrônicas, código de barra e etc. Só que a gente está no mundo digital e o Brasil tem aí quase 96% de bancarização. Com a pandemia, inclusive, para receber o auxílio emergencial, entraram no sistema bancário milhões de brasileiros. Então, hoje, quase todo mundo tem conta em banco. A prova é o sucesso do Pix. Muito bem. Então, ao invés de rastrear só o produto, hoje você pode rastrear também o dinheiro, que, convenhamos, é muito mais fácil. A gente saía antes, 10 anos atrás, 20, para fazer um almoço, um jantar, cada um pagava a sua parte em dinheiro. Depois veio o dinheiro de plástico, cartão. Até isso está entrando em desuso. Sim. E vai entrar em extinção, porque está tudo virando por indução, compreende? E eu pergunto, quem é que desconhece o crescimento do comércio digital, do e-commerce? E como é que tributa? Então, é por isso que o Brasil tem poucos pagando muito e a gente quer que todos paguem pouco. Mas isso tem uma transição, isso não pode ser de uma hora para outra. A reforma tributária que nós estamos tratando é a reforma tributária da base consumo. Importante que o telespectador entenda bem claramente que, além da previdência, do imposto na folha, que é um absurdo, é uma jabuticaba brasileira, que a gente tem que desonerar a folha. Um funcionário com carteira assinada no Brasil custa 2. Isso empurra 50 milhões de brasileiros para a informalidade. Mas das 3 bases tributárias, base consumo, base renda, base patrimônio, quando a pessoa que tem uma renda melhor, como um senador, por exemplo, uma jornalista, por exemplo, recebe dinheiro, uma parte vai para o consumo. Energia, combustível, telecomunicação, arroz, feijão, etc., correto? Mas sobra, às vezes, uma parte para a renda.
vai lá para poupança, fundo de renda fixa, etc, etc. E às vezes ainda sobra uma parte para o patrimônio. Uma bicicleta, um carro, uma moto, um carro, um sítio, um avião, um helicóptero, um barco, etc. E o pobre, quando recebe dinheiro? Quando o sujeito recebe um Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, ou o salário mínimo, vai para onde? Só o consumo, né? Mal dá para o consumo. Mal dá para o consumo. Ou seja, é preciso fazer a reforma tributária da base de consumo o mais rápido possível. Nós não podemos conviver no mundo digital, cada vez mais digital, com um sistema analógico como temos. E que permite a cobrança eletrônica. Claro, de impostos, claro. Mas é óbvio, o Brasil tem um dos melhores sistemas bancários do planeta. Isso é o legado da inflação. O Brasil conviveu muito tempo com inflação, então há muito tempo você transfere dinheiro do Oiapoque ao Chuí para comprar um carro ou um avião. Então, vejam, não há justificativa para continuar desse jeito. E o senhor acredita que ela vai andar mais rápido daqui para frente? Ela pode ser fatiada de alguma forma para poder acelerar esse processo? Não tem como fatiar mais do que já fatiamos. A gente está falando só de uma base, que é a base dos mais pobres. Se você para ter uma noção, na nossa proposta, tem também aspectos do patrimônio. Então, por exemplo, o IPVA. IPVA é um imposto sobre veículos automotores, correto? Como o IPTU. Ele é um imposto declaratório, você tem que ter carnê. Aí o cidadão sabe que está pagando imposto. Como imposto de renda também. Uhum. Mas na base de consumo não. É imposto indireto. Não é explícito, né? É indireto. Ele sente, mas não sabe. Uhum. Aumenta a cesta básica, aí ele bota a culpa no seu José da esquina, quando é o governo do estado que aumentou o ICMS exageradamente. Muito bem. Você sabia que no Brasil só paga IPVA carro e moto? Quem tem um avião, um helicóptero, um iate, um barco de luxo, quantos tem aqui no lago? Não paga IPVA. Mas por quê? A nossa proposta passa a pagar. Então, eu acho que é necessário que a população tome conhecimento desses pontos para que pressione a classe política. Porque essa pauta não está na pauta política. Quem foi que discutiu isso na campanha eleitoral agora esse ano? Porque não está na agenda política. Mas está no dia a dia de cada brasileiro, sobretudo dos mais pobres. Tem que votar a reforma tributária, ou então a gente vai ficar só apagando incêndio, entendeu? Fazendo remendos a cada ano que passa. Essa matéria da reforma tributária já discute no Congresso e no Brasil há quase meio século. E eu creio... Décadas, né? Sempre está na pauta, na verdade. Eu creio que essa é a última janela de oportunidade da nossa geração. Se a gente não aproveitar agora, não terá reforma tributária. E ela só se dará se for no início do mandato. Eu quero louvar o novo governo, que tem demonstrado, pelo menos publicamente, a intenção, a boa vontade, o interesse de votar a reforma tributária. Em relação ao procedimento legislativo, é preciso dizer que tinham duas propostas, uma na Câmara e uma no Senado, PEC 45 e PEC 110. Elas tinham o mesmo chassi, porém com carrocerias diferentes. O que aconteceu? A da Câmara teve problema, por causa de questões lá da disputa interna, e foi para o chão. Nós criamos, então, uma comissão mista, que eu presidi aqui no Senado. O relator foi um deputado federal, Aguinaldo. Nós trabalhamos muito, inclusive, durante a pandemia. Fizemos milhares de horas de audiências públicas, na Câmara, no Senado e na comissão mista. Produzimos um relatório. Esse relatório não é da Câmara, nem do Senado, é dos senadores e deputados. Não existe no nosso regimento, comissão para analisar a PEC. PEC é analisada na Câmara e no Senado. Não tem comissão mista. Ela teve uma natureza política, de manter a chama acesa. Fizemos isso. Com esse relatório pronto, houve-se o entendimento, na época, de pegar aquele conteúdo, aquele apanhado, e colocar na PEC 110, do Senado. E fizemos isso. Eu fiz isso. E de lá para cá, a gente fez audiências públicas, inclusive no plenário do Senado, remota, e fizemos muitas reuniões. Ok, todos os setores foram ouvidos, Karine, todos. Ninguém pode dizer nesse país que não foi ouvido. Todos. Eu fiz muitas reuniões fora de Brasília.
Eu fiz muitas reuniões até fora do Brasil, reuniões remotas. Essa matéria está na CCJ, não cabe mais vistas, esgotou o prazo, não cabe mais emendas, esgotou o prazo, não cabe mais discussão, esgotou o prazo. Agora é votar ou não votar. Então, se a gente for retroceder, começar tudo de novo, com audiências públicas novamente, aí, querida, esquece. É porque a decisão está sendo não decidir. Senador, vamos falar agora das zonas de processamento de exportação, as ZPS, né? O senhor foi autor de uma emenda que moderniza as ZPS. E o senhor considera essa uma das principais matérias, né, em que o senhor atuou. Por que ela é tão importante? Karine, é o seguinte, eu não fui só... Não é apenas uma emenda. Em verdade, há 19 anos eu trato essa matéria. Nós temos 3 mandatos de deputado federal, 3 vezes 4, 12. E durante os 7 anos aqui no Senado, nós tratamos dessa matéria. A ZPE, Zona de Processamento de Exportação. Eu convido você, veja no Netflix um documentário que tem, um seriado, que tem vários capítulos. O segundo capítulo, ou terceiro, diz lá, a transição econômica na China. Lá diz como a China virou o que virou. ZPE. E assim é em qualquer canto do mundo. Se for bem aqui, no Paraguai, na Colômbia, tem 100 e tantas ZPEs. Nós aprovamos aqui a ZPE. Não só a do Maranhão, que a gente chama de ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão. A gente fez um novo marco legal para o Brasil. Existia uma lei que foi feita pelo presidente Sarney, em 89, quando ele, presidente, viajou para a China. E viu na China um surto de desenvolvimento. Procurou saber por quê, descobriu que era ZPE. À época, 89, o PIB do Brasil era maior que a China. PIB é o Produto Interno Bruto. É toda a riqueza dentro de um território, seja município, estado, país ou um continente. Pô, muito bem. Ele chegando no Brasil apresentou uma lei, um projeto de lei. Mexeram tanto no projeto que esse projeto foi aprovado, a lei, mas só existe uma ZPE funcionando no Brasil, é em Fortaleza, no Porto de Pecém. Só essa ZPE, mesmo que com muitos freios, ela dobrou o PIB do Ceará e fez Fortaleza até agora, recentemente, ultrapassar Salvador. Ora, eu tenho para mim que o maior desafio do próximo governo é emancipar o Nordeste brasileiro. Se a gente vai fazer uma fábrica de panela, ou de caneta, ou de copo, para o mercado externo, Estados Unidos, Europa, mercado asiático, etc., onde vai ser essa fábrica? Mais perto do mercado consumidor, ou seja, do Nordeste. São Luís é o lugar mais perto no Brasil dos Estados Unidos e tem o melhor porto das Américas. O que justifica esse lugar ser o mais pobre do Brasil? Ou melhor, onde tem um povo mais pobre. E o Ceará, e Recife, e Piauí, o governador Wellington Dias inaugurou uma ZPE em Parnaíba, já com a nossa lei. E a lei, ela, além de ser para produtos, copo, panela, etc., é também para serviços, que é o melhor de tudo. Nós temos, então, na mão, e é por isso que eu sou entusiasta dessa lei, que eu carreguei muito tempo, eu que aproveitei a oportunidade de uma medida provisória que veio para cá durante a pandemia. E por que veio uma medida provisória para cá tratando de ZPE? Porque lá em Fortaleza tem a White Martins. E o Brasil estava precisando de oxigênio dentro. Mas a lei anterior dizia que 80% era para fora, para exportar, mas só 20% para dentro. E o Brasil precisava de 100% de oxigênio. Essa fábrica é lá na ZPE em Fortaleza. Então o presidente fez uma medida provisória para mudar a regra na pandemia. Eu aproveitei a oportunidade, aquele que era projeto de lei, eu transformei numa emenda, a medida provisória e virou lei. Senador, e um outro tema importante que teve a sua participação, que foi um outro marco legal, o senhor relatou também um projeto, foi o do saneamento básico, né? Que já virou lei, tem 2 anos, quase 3 anos que já virou lei, e eu queria saber se o senhor acha que essa lei está sendo bem aplicada, porque são milhões de brasileiros que não têm
água tratada, esgoto tratado da forma correta. É um tema de saúde também, né? Com Saneamento certeza. básico tem tudo a ver com saúde. Então, Com certeza. como é que o senhor avalia? Está sendo bem executada essa? Olha, o Brasil já investiu, por conta dessa lei, mais de 70 bilhões de reais em diversos estados, chegando a 220 cidades, mais ou menos. Só, por exemplo, o Amapá, que é desse tamanho, tem 16 municípios, são 3 bilhões o investimento. A região metropolitana de Maceió, um investimento de 5 bilhões. Me diga uma coisa, como é que os governos têm condição de fazer isso? Não tem condição de fazer. A gente vive num país de dimensões continentais. E as dimensões do Brasil não são só territoriais, que elas são importantes. Nas dimensões territoriais, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, nas dimensões econômicas, com mais de $1 trilhão de PIB, e na dimensão populacional, com mais de 220 milhões de habitantes, nós temos o Brasil, os Estados Unidos, a China, e nós vamos parando por ali, mais um ou dois. Por que que todos esses são ricos? O povo prospera e o Brasil não. Porque a nossa classe política tem sido medíocre. Preconceito com capital privado. O que importa é a entrega. Quem vai fazer a entrega, se é o público ou o privado, tem que ser regulado se for privado. Agências reguladoras. Pronto. Como era o aeroporto de Brasília? O aeroporto de Brasília está aí, ó. E está pequeno já. Tem que ampliar. Ficou pela gestão privada. Mas então, o que o privado puder gerir, ele tem que gerir. O governo tem que focar na sua finalidade precípua. Nem quando o mundo tinha 1 bilhão de habitantes, na época da União Soviética, do Lenin, do Stalin, o governo conseguia prover a necessidade das pessoas. Hoje, com 8 bilhões de pessoas, como é que os governos têm condição de prover? O governo não tem que ser provedor, ele tem que ser promotor do desenvolvimento. Esse projeto foram 2 medidas provisórias para o Senado do saneamento básico. Todas as 2 caíram. O relator era o senador Tasso, a quem eu rendo as minhas homenagens sobre essa matéria. E o que aconteceu? Por que hoje é lei? Porque nós combinamos com ele, eu era o líder do PSDB aqui, no Senado, e ele transformou aquele relatório dele, tirando aquilo que é competência do Executivo, como as agências, por exemplo, a ANA, e colocou como projeto de lei. Como eu fiz naquele projeto, na forma de emenda, na medida provisória, ele fez também. Aí eu fui ser o relator. Eu me indiquei para a Comissão de Infraestrutura, que nem membro eu era. Em uma semana nós aprovamos aqui no Senado e mandamos para a Câmara. A Câmara demorou um tempo, depois devolveu para o Senado. É lei. Eu ouço aqui e acolá vozes que eu sei que são isoladas do próximo governo de acabar com a lei. Vejam que maluquice. Nós estamos tratando de saneamento básico, são 4 eixos. Água, esgoto, lixo e macrodrenagem. Macrodrenagem. O Maranhão, o Brasil tem muitos rios. Então, se tem rios, tem afluentes, tem córregos, tem riachos e etc. Canais e tal. Todos em cidades e áreas urbanas viraram esgoto a céu aberto. Todos. Como é que não tem que tratar disso, gente? Aí as nossas praias estão sendo poluídas. Porque a água do rio vai para onde? Para o mar. Então está indo esgoto. Será que não dá para entender isso? Agora, o governo tem a função de, como qualquer empresa, planejar, executar, fiscalizar e corrigir rumo, se necessário. Isso é cartesiano. Muito bem. Assim é qualquer empresa. Planejar, ok. Executar não precisa ser necessariamente o governo. Fiscalizar é o governo. Corrigir rumos, agência reguladora. Ora, então qual é a dificuldade de entender isso? E para executar essa lei, ela viabiliza completamente a injeção de capital privado. O mercado, as empresas. Gente, quem ganhou de Maceió? Foi uma empresa do Canadá.
Nós estamos falando da maior cesta de negócios do planeta. Nós estamos falando de 700 bilhões. Já foram investidos mais de 70%, mais de 10% do que o Brasil precisa. Onde é que tem dinheiro para isso? E as pessoas não compreendem, às vezes, que não é só o dinheiro, a questão financeira. O Brasil, ano passado, teve um excesso de arrecadação de 350 bilhões de reais. Para onde foi? Serviço da dívida. Por que não botou nas estradas, na educação, na saúde, no saneamento? Porque tem a lei do teto. Não pode. E eu não vou falar sobre a questão fiscal aqui, senão a gente vai demorar muito. E gera inflação, enfim, paga o mais pobre e tal. Tem a lei do teto. Por que teve que aprovar agora? Porque senão não pode pagar R$600. Só até dezembro. Não pode aumentar o salário mínimo real de 1.300, quase 1.400. Ou seja qual fosse o candidato que ganhasse, Bolsonaro ou Lula, teria que fazer isso. Discutir o tamanho. Mas a iniciativa tinha que ter. Então relator do Auxílio Brasil, do Maranhão, que tem 1.200.000 e tantos beneficiários, é o maior do Brasil. Como posso votar contra? Não posso. Eu não tenho esse direito de, por uma questão política, eu dar uma rasteira naqueles que precisam disso para comer. Tá certo, senador. Eu quero te agradecer muito pela participação aqui no programa, desejar tudo de bom, sucesso nos seus novos projetos. Muito obrigado, Karine. Eu quero também fazer um apelo nesse final de programa. Alguns projetos que nós votamos aqui no Senado estão na Câmara. Projetos, por exemplo, que dobra a per capita da merenda escolar. Aquelas brasileirinhos e brasileirinhas que estão na escola, no Nordeste, principalmente, pobreza, né? Que vão para a escola com um único propósito, comer. A merenda escolar não é uma alimentação. Não é uma merenda, nem uma alimentação, é a alimentação. Por que eles choram quando estão de férias? Não é saudade da professora, que é vizinha deles. É de fome. Mas a per capita é muito pequena. Nas áreas indígenas e quilombolas, escolas já têm a per capita dobrada. O que eu fiz? Eu tratei os quilombolas indígenas, estendi isso para os extremamente pobres. No Brasil, são 400 e poucos municípios. São 400 e poucos? 400 e poucos municípios. E o Maranhão? 108. Na extrema pobreza. 25% do país, metade do estado. Entendeu? Então, esse projeto está parado na Câmara. A mesma coisa o projeto que a gente fez para atualizar o imposto de renda, pessoa física e jurídica. Está parado. Isso gera uma receita para o governo extraordinária. Uma coisa, sem precisar aumentar imposto nenhum. Você pega o imposto de renda de qualquer pessoa, ele vai lá, tá lá, R$1 milhão, uma hipótese. Aí tem uma sala aqui em Brasília que está por R$20, 20 mil. Ou um apartamento que está por 80 mil. Porque não está atualizado o patrimônio. Basta atualizar. Isso é ruim para o consumidor. Por quê? Porque a garantia que ele tem para tomar um empréstimo, fazer algum, é o patrimônio dele. Mas está subavaliado. Então a gente deu um incentivo para poder atualizar a avaliação. Aprovamos no Senado. Está na Câmara parado. Eu vou apenas citar esses dois exemplos, mas a gente conseguiu receber aqui no Senado, graças a Deus. Ontem mesmo eu recebi mais um prêmio de um dos melhores parlamentares do Brasil. Ontem eu recebi não só do ano, eu recebi já todos os anos, mas ontem eu recebi do mandato inteiro, e não só dos senadores, de todos os congressistas. Porque a gente legisla com os olhos dos que mais precisam. Falei aqui. A gente tem que governar com os olhos dos que mais precisam. Sem demagogia, sem politicagem, entendeu? Bom, o Maranhão é vítima disso, de demagogia, de politicagem, o Nordeste. E isso leva a quê? Leva a essa divisão do Brasil. Qual é o investidor? Vamos dizer que você fosse diretora de um fundo de investimento da Noruega, de Singapura, de onde fosse. Aí você olha o resultado de uma eleição assim, totalmente diferente um país do outro, dentro do mesmo país. Tu diz assim, não, eu não tenho condição de investir meu dinheiro nesse lugar. Aumenta o risco Brasil. É claro, você não tem um ambiente de negócio seguro, previsibilidade, confiança. Você não tem. Por que a gente tem que fazer tantas reformas na lei? Para gerar segurança jurídica. Ninguém bota o seu dinheiro aonde não tem segurança. Eu pergunto a você, ou a você, amiga,
para encerrar, amigo, se a gente ganhasse na Mega Sena, você botava seu dinheiro na Venezuela? Botava? Não. Ou na Coreia do Norte? É isso que eu estou falando. Obrigado. Tá certo, senador. Obrigado a você. Muito obrigada. Muita paz nesse Natal e um feliz Ano Novo. Obrigada, senador. E obrigada também a você que nos acompanhou. Se você quiser rever e compartilhar essa entrevista, ela já está disponível no nosso site, senado.leg.br/tv e também nas nossas redes sociais, nas redes sociais da TV Senado. Um abraço e até a próxima.